aberto para receber. Gênesis 2:8 diz assim, até o 14. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, pôs ali o homem que tinha formado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Na região do Éden nascia um rio que irrigava todo o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Ávila, onde existe ouro. O ouro daquela terra é de pureza excelente. Terra na qual se encontra o bidélio, raro perfume e a valiosa pedra de ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cush, é chamado Gion. O terceiro, que flui pelo lado leste da Síria, é o conhecido rio Tigre. E o quarto é o grande rio Eufrates. Amém. Podeis assentar. Pode se assentar. Eu vou pedir, eu sei que virá, mas eu vou já pedir para adiantar a água do pregador. Eu sei que virá, tá? É que eu já quero adiantar o processo aqui para eu já dar um gole aqui. Meus irmãos, esse texto fala de um rio que Deus criou, que saía do Éden para irrigar o jardim. E rio, na Bíblia, representa a manifestação do céu entre os homens, nos homens e através dos homens. Então, água, rio, na Bíblia, representa a manifestação do céu entre os homens, nos homens e através. Entre, no e através do homem. Rio aponta para a obra do Espírito Santo de Deus, que flui como uma fonte do nosso interior. Vocês sabem que uma das representações, um dos símbolos do Espírito Santo é água. E existe um rio que flui do trono de Deus e do Cordeiro. E está isso em Apocalipse 22:1. E a árvore da vida está na margem desse rio. Apocalipse 22:1 diz assim: mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de um lado e de outro do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da sua árvore são para a saúde das nações. Em Salmos 46, verso 4 diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. O texto que nós lemos fala que na região do Éden tinha um rio que regava todo o jardim. Repito, obrigado pela água. Na região do Éden existe um rio que ele se dividia em 4. Foi Deus que criou esse rio. Ele se dividia em 4. Então era um rio que tinha 4 braços. Um rio que tinha 4 braços. O texto que nós lemos cita o nome desses rios: Pison, Gion, Idequel e Eufrates. E quando eu falo da água, eu disse que é a manifestação de Deus em nós, entre nós, através de nós, e que o rio fala dessa ação do Espírito Santo e que tem rio no céu. Então, eu quando olho para a Bíblia, desde o Gênesis, olhando para a água, eu vejo que as manifestações de Deus através da água são poderosas. Por exemplo, as águas promoveram livramento. Êxodo 14:22. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. Você já viu um muro de água? Não, é só ler a Bíblia. Água de um lado, água do outro, e o povo passou no meio. As águas também julgaram. Na Bíblia nós encontramos várias passagens que falam que as águas julgaram, e também as águas sararam. Gênesis 7:7. Noé entrou na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Êxodo 14:27. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar retornou à sua força, e os egípcios que estavam entrando no mar foram envolvidos por aquelas águas e morreram. Não ficou nenhum. As mesmas águas que livraram o povo de Deus foram as mesmas águas que julgaram os inimigos. Em 2 Reis 5:1 fala
de que um homem desceu na água e ficou purificado. Segundo Reis 5:1, então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes. Naamã, 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua carne tornou-se como carne de um menino, ficou purificado. Meu Deus, lá no Antigo Testamento, as águas promovem livramento, promovem cura, promovem julgamento. Quando a gente olha o Novo Testamento, aí é diferente. Porque no Novo Testamento, Jesus fala dessa água como uma manifestação do Espírito em nós, através de nós, dentro de nós. João 3,5, Jesus respondeu: em verdade, te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que Jesus está dizendo para Nicodemos? Você tem que nascer da água. Porque ele disse, você tem que nascer da água e do Espírito, mas o Espírito também é água. Você tem que nascer da água e do Espírito, a água do arrependimento e a água do poder, a água do batismo e a água da manifestação do Espírito. Você tem que nascer da água e do Espírito. Para a mulher samaritana, gente, se eu pudesse eu só pregaria a mulher samaritana. Que texto poderoso. Para a mulher samaritana, Jesus disse, se você beber da água deste poço, você vai ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você vai ter sede. Porque a água que eu lhe der vai fazer inaugurar em você uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Para eu não ficar só citando o versículo, deixa eu dar só uma pitada aqui, isso aqui é importante. O que Jesus está dizendo para a samaritana? Você está bebendo da água de Jacó, você casou 5 vezes, está no sexto marido, o sexto não é seu. Essa água não está funcionando. Você adora no monte, não está funcionando. Você vai no monte, desce do monte, toma água e você não casa, não fica com ninguém. Casou 5 vezes, está no sexto, desistiu do casamento, não fica com homem nenhum, casa caiu para você. Mas você beber da água que eu lhe der, você vai parar com um homem só, vai casar direitinho, vai ser feliz e ainda vai dar estudo para casais. Vocês estão aí, gente? Meu Deus! Agora, quando Jesus fala da água, ele diz o seguinte, João capítulo 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios. Isso aqui é importante, eu vou devagar para você entender. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água. Eu fui devagar porque todo mundo fala rios de águas, mas o texto diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água. Porque é só um Espírito, um só batismo, um só Senhor. Rios de água. É uma água e mais de um rio. Então lá no Gênesis é um rio, 4 braços. Aqui é uma água, mais de um rio. Então aqui é a mesma água do Gênesis, 4 braços. É o mesmo Espírito. É uma água só. É por isso que o Espírito testifica. É por isso que eu amo pregar. Eu amo pregar. Eu fiz cursos de comunicação, coach sistêmico, oratória, dicção, teologia, técnica. É tudo legal. Quando eu subo aqui eu tremo. E eu deixo o Espírito fluir. Porque com o Espírito dá certo. E eu amo a palavra e amo o Espírito, porque o Espírito que está em mim está em vocês. Ele testifica que é o mesmo Espírito, porque é a mesma água, não tem água estranha, é a mesma água, e ele flui do trono de Deus, a mesma água passa por mim, chega em você, e você sente o que eu estou sentindo aqui. Oh glória! Aleluia! Aleluia! Agora eu vou ler de novo, João 7,38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. E aí no versículo 39, porque o texto tem que ter o contexto, texto sem contexto é pretexto para heresia, versículo 39. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Então o que Jesus está dizendo? A água é o Espírito. Está no texto. A exegese já está aqui. Ele estava falando da água. Então quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água. É um Espírito e ele estava falando do Espírito. Então o Espírito é água. Quem entendeu? Gênesis 1:2. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Espera aí.
No Gênesis ele é água, Jesus diz que ele é água. Quando a gente aceita Jesus, o Espírito vem morar em nós. Ele inaugura em nós uma fonte a jorrar para a vida eterna, o que significa que a gente só é terra seca se quiser, porque a fonte não esgota, a água não para. Então se a gente está frio, o problema é nosso, não é de Deus. Fala, Deus. Se eu estou fraco, então eu tenho que dar um jeito, porque o Espírito é o mesmo, e o Espírito não faz acepção de pessoas, o Espírito faz acepção de atitudes. Então se eu buscar vai ter, porque a fonte está sempre jorrando, porque a fonte é para jorrar para a vida eterna. Não é só final de semana, não é só dia de semana, não é só final do ano, é 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Pode dizer amém, pode dizer glória a Deus, pode dizer alguma coisa. Mas no Antigo Testamento ele é água. Só que em Atos do capítulo 1, ele diz, recebereis poder. Aqui ele não é água, aqui ele é dunamis, aqui ele é energia. Aqui ele não é água, aqui ele é poder. Vocês vão receber poder. Porque quando Jesus ressuscita, ele diz para os discípulos, recebei o Espírito. Recebei o Espírito. Só que ele diz, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Então, quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito da regeneração. E aí depois você pode ser revestido de poder. Então agora não é a água é a regeneração. O poder é o revestimento, que aí tem os dons espirituais, o manto, o mistério, o fogo, a profecia. Glória, eu amo o manto, mistério, poder, eu gosto do fogo do Pentecoste. Então quando eu estou sentindo graça para pregar. Então, se a gente junta a água que é lá do Antigo Testamento e a água da regeneração que Jesus fala, que você aceita e essa água nasce dentro de você uma fonte. E agora você junta o poder do Atos dos Apóstolos, junta a água com energia, vira o que dentro de nós? Vira uma hidrelétrica dentro de nós. Eu estava lendo isso aqui, o Espírito Santo falou para mim, diga-me, igreja, que quem recebe o Espírito, ele gera energia dentro dele. Então, se constrói uma hidrelétrica. Tá, eu vou explicar, eu não sabia, eu fui ver no Google, o Google me ajudou. Então, o que é a energia hidrelétrica? Lá no Brasil, a maior parte da fonte de energia lá no Brasil é energia hidrelétrica. O que é isso? A energia hidrelétrica é gerada com a força da água em movimento. Tudo bem, Vaza? Deixa Deus te usar o Espírito Santo te tomar aí, tá bom, Vaza? Meu Deus do céu. O Google falou para mim, a energia hidrelétrica é a força da água em movimento. Eu falei, então eu tenho hidrelétrica dentro de mim. Então vamos lá. Como você consegue ter a energia hidrelétrica para gerar luz? As turbinas são instaladas nas barragens da usina hidrelétrica. Quem já viu lá no Brasil, ao vivo, ou já viu reportagem e tal? Então, você tem a água, você tem as barragens da usina hidrelétrica, e você tem que ter o desnível para a água ter força para cair, e aí a água cai com força nas turbinas, e as turbinas são movimentadas com a força da água, e essa força da água é transformada em energia potencial, e essa energia potencial é transformada em energia mecânica. Eu sou inteligente, né, gente? O Google me contou tudo. Essa energia mecânica é capacitada por captada por um gerador. Você vê como eu sou inteligente. Por um gerador de eletricidade. E finalmente, esse gerador de eletricidade transforma essa energia em energia elétrica. Aí tem a linha de transmissão que vai até uma central na cidade. Essa central distribui para os postes para chegar no transformador lá da casa. Aí entra na casa e você aperta lá o interruptor. E o que aparece? Luz. Aí Jesus diz assim, vós sois a luz do mundo. Meu Deus, então peraí, por isso que eu brilho, porque tem hidrelétrica dentro de nós. Dentro de mim tem uma energia que é gerada aí, poder, manto, unção, aí vem luz. É por isso, irmãos, que quando o Espírito Santo, ele se manifesta na igreja e dentro de nós a gente não consegue ficar parado, calado. Dá para ficar calado? Vamos ser sinceros. Você que já recebeu uma carga
poderosa do Espírito Santo. No mínimo você fica vermelhinho, dá glória, levanta a mão, cai no chão, vira de ponta cabeça, corre na igreja, fala em língua, dá glória bem alto, levanta a mão. Não dá para ficar quieto, porque tem energia dentro de você, tem poder dentro de você, tem dunamis dentro de você. E no final da luz. É por isso que Jesus diz: você não pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Você não acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Eu estou profetizando que através da energia, do poder do Espírito que está sendo gerado dentro de você, você vai brilhar, você vai fazer obras poderosas, você vai fazer a diferença. Dá glória para eu tomar água. Esses 4 braços afluentes do rio lá que sai do Éden representam essa água que é o Espírito Santo. E esses rios, eles têm nomes. O primeiro rio, o primeiro braço da mesma água. Isso é importante, tá? Não são 4 rios, é a mesma água com 4 afluentes. Então o primeiro é Pison. Pichon, significa fluir gratuitamente. Pison, fluir gratuitamente. Meu Deus! E saía um rio do Éden para regar o jardim, dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Ávila, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom, e ali há o bidélio e a pedra sardônica. Meu Deus do céu! Então esse rio, ele vai pela terra de Ávila, ele está em círculo, ele é um rio que flui gratuitamente, é um rio que flui e dá crescimento por onde passa, e isso representa a obra que o Espírito faz quando se manifesta em nós. Nós somos salvos pela graça, alcançados pela graça. E o texto diz que por onde ele passa e tem o lugar, tem ouro. Aqui, bidélio e ônix. Ouro, bidélio e ônix. Eu fui estudar esse bidélio. Esse bidélio pode ser transformado também como pérola. E essa pedra aponta para a transformação que o Espírito Santo faz em nós. Então, quando a gente recebe o Espírito, ele nos enche de graça, ele nos enche de transformação e ele nos torna. Gente, eu tenho uma frase que eu ouvi uns anos atrás, eu sempre lembro e falo: Deus transforma o lixo do mundo em luxo da igreja. Deus pega o homem bêbado, drogado, viciado, limpa, enche, transforma, e ele se torna um obreiro, um homem de família. Dá uma glória. A graça produz isso na vida do homem. Mas quando eu vi que esse primeiro rio, ele passa por terras onde há pérola, e a pérola é um grão de pó que foi transformado em joia. A pérola, você sabe, né? A pérola é um grão de pó que foi transformado em uma pedra. Porque a pérola, ela nasce no interior da ostra. O processo para a formação da pérola começa com uma ferida. Geralmente é um grão de areia que fere a ostra. E a parte interna da concha de uma ostra é feita de uma substância lustrosa chamada nácar. E quando o grão de areia ele entra e penetra nessa parte dessas células do nácar, então esse nácar começa a envolver esse grão de areia e vai cobrindo com camadas para proteger o corpo indefeso da ostra, e como resultado se torna uma grande pérola, uma pérola formada. Uma ostra que nunca foi ferida nunca produziu uma pérola. Portanto, a pérola é uma ferida cicatrizada. E o Espírito Santo falou para mim que quando você aceitou a fé, você achou que todo mundo ia bater nas suas costas, a sua família ia dizer: meu Deus, que lindo, você é crente agora, meu Deus, que lindo, eu sonhava que você fosse crente. Só que não, muitas pessoas que estão aqui, quando aceitaram a fé, foram rejeitados, foram feridos, foram massacrados, mas você se tornou uma
pérola nas mãos do Todo-Poderoso. Oh glória! Ostra ferida não produz pérola. Grava isso. Ostra que nunca foi ferida, nunca produziu uma pérola. Então glorifica a Deus, porque quando o Espírito te alcançou, Ele te envolveu com graça. Você sofreu, teve que renunciar a muita coisa, mas Ele te envolveu com graça, com tesouros escondidos do céu. Hoje você está aqui glorificando a Deus. Hoje você é rico de graça, de dons, de mistérios do Senhor. Será que você pode glorificar a Deus por 30 segundos? Porque a graça te alcançou. O segundo braço é o Gion. Gion significa correnteza forte. Uma correnteza que arrebenta as margens, que quebra as barreiras. O versículo 13, o segundo rio percorre toda a terra de Cuxi, que é chamada Gion. Então Gion significa correnteza forte. Uma correnteza que arrebenta as margens, que quebra todas as barreiras. Meu Deus do céu, esse rio se expandiu nas margens, por onde ele passou, ele foi arrancando toda a sujeira. Meu Deus do céu. Oh glória. Meu Deus. Será que isso aconteceu com você? Quando você aceitou a fé, o Espírito Santo entrou no seu coração? Porque Jesus disse que quando o Espírito se apossa de nós, o mais valente que o valente manieta esse valente, expulsa o valente da casa, limpa a casa e mora na casa. O mais valente que o valente é Jesus, que através do seu Espírito nos alcança, tirando, oh glória, todo vício, toda crença, todo mal, toda mandinga, toda maldição, oh glória. Levanta a mão que eu vou profetizar. O Cristo que te alcançou, fazendo com que essa correnteza forte do Espírito Santo arrancasse pela raiz todo mal, vai alcançar toda a sua família. Eu estou profetizando que o rio que te alcançou e arrancou, eu tenho que profetizar. Se existe algum resquício do passado, hoje o Espírito Santo vai passar essa correnteza forte e vai arrancar pela raiz tudo que precisa ser arrancado, e você vai sair daqui limpo. O terceiro braço é o tigre, no hebraico Hidekel. O tigre, Hidekel, é o rio rápido. Versículo 14. O terceiro rio que flui pelo lado leste da Síria é conhecido o rio Hidekel. Hidekel, no original, é rápido. Meu Deus! Isso também aponta para a manifestação do Espírito em nós, que de forma rápida fez uma grande obra na nossa vida. Tem gente que eu conheço, tá? Gente que fumava há 30 anos, entrou em um culto, aceitou a Jesus nesse culto, deixou de fumar nesse culto, nunca mais tocou no cigarro nesse culto, bebia, nunca mais bebeu nesse culto. Em um culto, ele saiu, nunca mais bebeu, nunca mais fumou, se batizou com um mês, Jesus batizou com o Espírito Santo com 2 meses, virou obreiro, está 10, 15, 20 anos na igreja, nunca se afastou. O que aconteceu? Que em um culto mudou tudo, virou tudo. Porque daqui, estou sentindo Deus, esse rio aqui, que quando alcança o homem de verdade é rápido. A obra do Espírito Santo é instantânea. Eu preciso falar para quem está na live, para quem está aqui. Meu Deus do céu. Se você ainda está com dúvida, eu profetizo que você será alcançado hoje pelo rio que alcançou a samaritana. Eu falei no começo, vou falar agora em 2 minutos. A samaritana chegou no rio, tinha lá um homem no rio que era Jesus, um judeu. Ela ficou estressada porque ela viu um homem no poço. E o problema da samaritana, o que era? Homem. O problema da samaritana era homem, porque ela já tinha tido 5 maridos, ela desistiu de casar porque os 5 maridos humilharam ela, falou, não vou mais casar, agora eu vou ficar com amante, agora eu não vou mais casar porque não deu certo. Ela estava com um cesto que não era o dela, era de alguém, não era dela. Ela estava traumatizada, ela foi no poço meio-dia, chegou lá, tinha um
homem, o pior, um homem judeu. Ela falou, o que você está falando comigo? Porque Jesus falou para ela, dá-me de beber. Ela falou, o senhor não pode falar comigo? Você é judeu? Você está falando aqui? Sai daqui, o que você está fazendo aqui? Isso é meu espaço. Toda machucada, toda precisando de ajuda. Jesus falou, se você beber dessa água, você vai ter sede. Se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você vai ter sede. Eles ficaram com aquela discussão, ela falou, quem és tu? É maior do que o Jacó? O Jacó bebeu desse poço. Onde tens, pois, água viva? Jesus mirou nela, olhou no olho dela e falou, vai buscar o seu marido. Ela parou, respirou e disse, eu não tenho marido. Jesus olhou dentro do olho dela e disse, dissestes bem, não tenho marido, porque você já teve 5, está no 6º, e o 6º que você está não é seu marido. Ela quase desmaiou e disse, vejo que tu és um profeta. Jesus disse, eu não sou só o profeta, eu sou o Messias. Na hora que Jesus disse, eu sou o Messias, ela estava com um cântaro na mão, ela deixou o cântaro cair e partiu para dentro da cidade, dizendo, encontrei um homem que falou toda a verdade para mim. Porventura ele não é o Messias? Gente, o problema dela era homem. Então quando ela entrou na cidade gritando, encontrei um homem, o homem está no poço. O povo disse, endoidou. O negócio dela é homem, endoidou, é mais um homem, bateu nela. Aí falou, não, escuta o que ela está falando. É um homem que pode ser o Messias, está no poço, falou a verdade para ela. Alguém disse, ou tem um homem mesmo no poço ou ela endoidou. Mas como o rosto dela não é de doida, é melhor ver se tem um homem no poço. Saiu todo mundo para ver o homem no poço. Chegou lá, Jesus estava pronto, esperando para salvar todo mundo. E o evangelho foi pregado para a cidade toda através daquela mulher. Peraí, gente. Em uma conversa com Jesus, ela não teve tempo de ser batizada nas águas, nem dizimou, nem ofertou, nem fez curso teológico. Ela foi no culto, Jesus impactou toda a vida dela. Ela virou missionária, sem carteirinha, todo mundo saiu e o povo se converteu. Isso foi rápido. Isso que é uma obra rápida, dá outra glória. Eu posso entregar tudo. Tem gente que está na igreja 5 meses, 6 meses, 1 ano. Estou com dúvida se eu batizo. Estou com dúvida se eu me entrego. Estou com dúvida se eu dou lugar. Estou com dúvida. Você está com dúvida de quê mesmo? Porque quando você estava no mundo, você não tinha dúvida para dançar, não tinha dúvida para pecar, não tinha dúvida para falar da vida dos outros. Você está com dúvida do quê? Deixa o Espírito fazer a obra rápida. Tem que ser rápido. Uremicandere Maia. Ô glória! Ô glória! Maia. Deixa Deus te usar. Fala para a pessoa que está do teu lado. Profetiza para ela com autoridade. Deixa o Espírito fazer a obra rápido. É hoje, não é amanhã. Ô glória. Ô glória. Ô glória. Você pode glorificar a Deus. O quarto braço é o Eufrates. Eufrates significa doce e fértil. Eufrates, doce, fértil, frutífero. Meu Deus, é isso que o Espírito Santo faz. Olha aqui, eu já estou terminando. É isso que o Espírito Santo faz. Ele faz uma obra rápida. Ele faz uma limpeza profunda. Ele nos dá riquezas poderosas. Paulo diz, temos em nós tesouros em vaso de barro. É a pérola gerada na dor. São os tesouros que o Senhor coloca dentro de nós. Você é rico. Você é cheio de Deus. Você tem coisas do céu. E para terminar, Ele gera em nós fruto. Está aqui, Eufrates, no hebraico, doce, fértil, frutífero. Levanta a mão que eu vou profetizar. O Espírito Santo gera em nós o fruto. Jeremias 17:7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como uma árvore plantada junto às águas. Pega essa. Será uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar o seu fruto. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Você recebe essa palavra? Oh glória. Porque se você está plantado em Deus, e se o Espírito Santo está regando o seu coração, você é como uma árvore plantada junto às águas, estende as raízes. Você tem raiz, você não é qualquer um. Você não é levado pelo vento de doutrina. Você não é o crente que desvia 4 vezes por ano, sabia? Tem gente que desvia lá no Brasil, no carnaval, na festa junina, no Natal e no Ano Novo. Meu Deus, aqui deve ser no Thanksgiving, sei lá. Tem crente que sai, entra, cai, levanta, não tem estrutura, mas
quem tem as suas raízes firmadas no Espírito, ele tem as raízes e não receia. Quando vem o calor, a folha fica verde. Meu Deus, receba. Não receia quando vem o calor, vem luta, vem Covid, vem crise, e ele continua de pé. A folha fica verde. É um crente mal-humorado. Tem crente, irmão, que ele vem para a igreja, um dia ele fala com todo mundo, fala com a parede, fala com o vento, fala com o Espírito Santo. Tem dia que ele não fala com ninguém, não fala nem com ele. É uma luta, você não sabe como ele está. Um dia ele está bem, outro dia está mal. Mas esse que está cheio do Espírito Santo, ele não fica diferente. A folha sempre fica verde, e no ano de sequidão ele não se cansa e não deixa de dar o fruto. Você pode dar um glória? Ele não deixa de dar o fruto. Levanta a mão. Ele não deixa de dar o fruto. E eu profetizo que hoje você vai sair daqui renovado para continuar dando fruto. Uramachuri mikandaremas. Oh glória, oh glória, oh glória. Eu quero terminar falando que em Ezequiel, capítulo 47, ele é convidado para mergulhar nas águas. E o Ezequiel, ele é convidado para mergulhar nas águas, e ele vai para 4 níveis. 4 níveis: tornozelos, joelhos, lombos e as águas que cobrem totalmente. Esses 4 níveis são os 4 braços do Gênesis. Olhe para mim, eu termino agora. Esses 4 níveis de Ezequiel são os 4 braços do Gênesis e os ministérios, talentos, fruto e dons. Meu Deus, tem 4 braços no Gênesis, tem 4 níveis em Ezequiel e tem 4 manifestações do Espírito. Repito, ministério, talentos, frutos e dons. Hoje, o Espírito Santo nos convida a deixar o Espírito fluir. Eu não sei como você entrou aqui, mas o Espírito, ele tem muita coisa para manifestar em nós. Olha para mim. O Espírito tem muita coisa para manifestar em nós. Você quer fruto? Ele tem. Você quer dons? Ele tem. Você quer talentos? Ele tem. Você quer ministérios? Ele tem. A pergunta do Espírito Santo: o que você quer mesmo? Porque você precisa querer. E eu sei que durante todo esse mês, essa manifestação dessas palavras que serão ministradas vão despertar em você esse desejo de acessar essas águas. Quem está recebendo essa palavra? Todos esses níveis, toda essa manifestação do Espírito está disponível para todos nós. E eu estou orando para que esta noite o Espírito Santo coloque no seu coração esse desejo ardente de você mergulhar e receber toda essa manifestação da água que está disponível a nós. Se você crê no poder dessa palavra, fica de pé glorificando a Deus. Levanta que nós vamos orar. Nós vamos orar. Uramante fala Maia. Oh glória. Levanta que nós vamos orar. Levanta glorificando. Levanta glorificando. Vai fazendo o fundo musical aí, se preparando que nós vamos orar. Oh glória, oh glória, oh glória. Lá em Ezequiel, quando Ezequiel tem a visão do rio de águas vivas, rio de águas vivas, ele diz que o anjo convidou ele para mergulhar no tornozelo. Você sabe quando a gente aceita a fé, a gente tem a primeira experiência com o Espírito Santo, a gente não sabe nada sobre o Espírito Santo. E aí você entra na igreja, aceita a fé e você mergulha, vai no tornozelo. Aí você tem que entender os rudimentos da fé, o que é batismo nas águas, o que é ceia, o que é a doutrina da igreja. Aí você tem aquele momento com o pastor, momento com a igreja, tornozelo. Só que aí o Espírito Santo fala assim: agora você precisa das águas no joelho. Aí você entra um pouco mais. O que é água no joelho? É essa iniciação da intimidade através da oração. Por que água no joelho? Porque tem que orar. Vem Ezequiel para a água no joelho. Quando bate no joelho, é a sua intimidade com o Pai. É o seu quarto. Eu estou arrepiado. O seu quarto fechado. Oh glória!
E aí o anjo diz para Ezequiel: não é só no joelho, vem para os lombos. Depois que você tem a experiência com oração, o Espírito Santo te dá armas, te dá força, dons. Por quê? Porque você vai ter que mergulhar nos lombos, e essas águas nos lombos representa o início das provações e das lutas. Oh glória! Porque quando você começa a ter intimidade com Deus, vem calúnia, vem levante, vem luta, vem barreira, e o anjo diz: é melhor você cobrir os lombos, que vem pancada no ombro, mas se você está mergulhado na água, não vai doer. E quando você está passando por provações, e você mergulha mais, porque não tem volta. Quando você está mergulhando no rio do Espírito, você tem que avançar, não tem mais volta, tem que continuar. Eu estou vendo o anjo nos convidando para mergulhar hoje. E o anjo diz: se joga, Ezequiel. E ele se jogou, e ele se jogou, se entregou. E quando Ezequiel se joga, isso representa os mistérios do céu, a profundidade, a entrega. 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Meu Deus, eu sinto que o Espírito Santo está convidando esta igreja para mergulhar nos mistérios. Oramacanderemaia. Eu sinto que o Espírito Santo está convidando essa igreja para ter experiências poderosas e instantâneas de poder, de transformação, de dons, de cura, de milagres, do sobrenatural. Eu sinto que esta noite o Espírito Santo quer ligar essa turbina. Deus falou para mim que tinha umas turbinas desligadas. Você precisa produzir dunamis, você precisa produzir luz. Está tudo aí dentro. Deus está aí. Você recebeu o Espírito. Vamos ativar, vamos ligar essa turbina hoje. Eu profetizo que você vai sair daqui sentindo fogo, poder, unção. Você vai sair daqui igual a samaritana, evangelizando, pregando, testemunhando. Você vai sair daqui mergulhado, se entregando totalmente. Deus disse para mim que tem gente aqui que estava com reservas, com medos. Se joga, minha filha, se entrega, meu filho. Urimicanderemaia. Eu quero você para o mais profundo. Eu quero te dar dons espirituais. Eu quero te dar sonhos. Eu quero te dar visões. Eu quero te dar dons, profecia, cura. Urimicanderemaia. Maravilhas, interpretação de línguas. Eu quero orar com a igreja que quer mergulhar. Você que precisa mergulhar nessas águas, você que precisa ir um pouco além. Eu não sei o que estava te impedindo, mas você que está recebendo o convite do Espírito Santo, eu estou recebendo essa graça, essa autoridade. Você que está recebendo o convite do Espírito através da palavra, sai do teu lugar correndo e vem aqui. Vem aqui mergulhar. Não aceite sair daqui sem sentir esse fogo, essa energia, esse poder, essa unção. E recebereis poder ao descer sobre vós. O Espírito vem para cá para receber poder, receber graça, receber força. Tem um rio dentro de nós.